todos, muito boa noite. Bem-vindos aos Olhos nos Olhos. Hoje temos como convidado o Dr. Vítor Bento, Conselheiro de Estado. Boa noite, Dr. Vítor Bento. Dr. Medina, vamos falar da situação em Portugal e começamos por lançar um olhar sobre os resultados das eleições europeias que foram penalizadores para os chamados partidos tradicionais. A direita teve em Portugal uma derrota histórica. O Partido Socialista teve 31%, um resultado que está a ser contestado internamente, quer dizer, tivemos um partido que venceu, mas a liderança, passado 48 horas, foi contestada porque havia a expectativa de que a diferença com a coligação fosse maior. Como é que olha para isto? Quer dar o pontapé de saída? Não, aqui o que se registra é uma relativamente má votação nos partidos tradicionais. Porque por baixo disto tudo está uma crise económica profunda. E este mal-estar que resulta através do desemprego, através da baixa dos rendimentos, está a contagiar praticamente toda a Europa. E aqui também se sentiu isso, como não podia deixar de ser. O que me impressionou mais nestes nossos resultados foi a quebra da coligação. Foi? Acho que é Portugal, como é que se chama? Do PSD e do CDS. Mas porquê? Esperava quê? Perderam 520 mil votos. O Bloco de Esquerda perdeu 230 mil. Quer dizer, estes dois partidos perderam, grosso modo, o PC 750. O PC subiu, em termos de votos, 36 mil. Quem perdeu muito foram realmente o Bloco de Esquerda e a coligação. Destes 750 mil, o PS apenas chamou a si 85 mil. Por conseguinte, enfim, creio que esta querela que vai no PS, que é um pouco isto, a capacidade de absorção pelo PS deste eleitorado. Mas o Dr. Medina, depois de 3 anos de austeridade, não esperava que a coligação fosse tão penalizada? Eu esperava que fosse pior. Esperava que fosse pior? Sim, a coligação esperava pior. Bom, apesar de tudo, foram 520 mil votos que eles perderam. Mas aqui o que impressiona mais é o Bloco de Esquerda, por exemplo, 230 mil. Pois. Quer dizer, passou de quase 400 mil para 150. O Dr. Marinho Pinto teve muitos mais votos que o Bloco de Esquerda. Foi 210 mil. Quer dizer, praticamente Marinho Pinto ficou com os votos do Bloco de Esquerda, 200 e tal mil. Ora, esta circunstância da queda dos partidos tradicionais, os sociais-democratas e os democratas cristãos, é aquilo que me impressiona, mas isto em relação a toda a Europa. Sim. Porque estes partidos tiveram um grande êxito durante décadas, porque havia uma economia muito próspera. As circunstâncias eram altamente favoráveis a políticas sociais, que agradam naturalmente às populações. E hoje não têm capacidade para manter esse tipo de política, como para a semana veremos numa análise rápida sobre o Estado Social, e, portanto, eles estão também em decadência. Simplesmente os outros que aparecem lateralmente, não se sabe o que é que eles são capazes de fazer. Sim. Como é que o Dr. Vítor Bento olhou para estes resultados das eleições europeias, enfim, à luz desta queda dos partidos do chamado arco da governação, o fenómeno Marinho Pinto, o declínio acentuado do Bloco de Esquerda, a subida do PCP, que devemos sublinhar, e esta disputa interna agora na liderança de um principal partido da oposição, quando estamos a pouco mais de um ano de eleições legislativas? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu tenderia, obviamente atravessando no campo da análise política, tenderia a considerar que o eleitorado tem uma consciência muito razoável da importância destas eleições, isto é, relativiza muito a importância destas eleições. Percebe que elas não são para decidir nada no país propriamente dito e como toda a discussão se passou à margem dos temas europeus, também não teve um empenhamento muito grande relativamente aos temas europeus. E, portanto, é natural que neste tipo de eleições o eleitorado aproveite ou para se abster, que é o que foi o destino maior, no fundo, dos votos que faltaram aos principais partidos, aliás, ao conjunto total dos partidos, foram basicamente para a abstenção e outros, portanto, aproveitam para fazer protesto, no fundo, para dar sinais de descontentamento. Isso tem acontecido muitas outras vezes. Convém lembrar, nomeadamente, nas eleições de 2009, por exemplo, o PSD teve 40%, salvo erro, e depois a seguir perdeu as eleições legislativas, não obstante já ter havido o aumento dos funcionários públicos por parte do Governo, portanto, que foi no início do ano, e, portanto, não houve nada de verdadeiramente novo que tivesse depois alterado, no fundo, a percepção dos eleitores que voltaram a dar a vitória ao PS nas eleições legislativas. Portanto, eu não tiraria excessivas ilações relativamente ao juízo que as pessoas fazem da vida política no país,
por estas razões, no fundo, que acabo de dizer. Acho que quando chega a altura de votar para as legislativas, as pessoas têm um sentido mais utilitário. Depois, aquele eleitorado que é mais militante, e esse normalmente situa-se nos partidos, digamos, marginais, é mais fiel e, portanto, sendo mais militante, vota mais. E isso, de alguma forma, enfatiza, talvez em excesso, esses votos nas margens, seja elas quais forem. Em Portugal, a única margem praticamente que é legítima é a margem à esquerda, mas isso acontece eventualmente noutros eleitorados. Mas mesmo relativamente ao Bloco de Esquerda, eu fazia notar uma outra coisa, que provavelmente não se tem dado a atenção. Os votos perdidos, se somarem os votos do Bloco de Esquerda com as duas dissidências, que são o MAS e o LIVRE, praticamente tem o mesmo número de votos que Marinho Pinto. Portanto, tem de cerca de 7% também. Sim. Portanto, é mais o resultado das dissidências internas. E a luta interna no PS? A luta interna do PS, de alguma forma, já estava desenhada há muito tempo. O PS tem vivido, praticamente desde as eleições de 2011, num estado de latente tensão interna. Digamos, a questão da liderança não ficou totalmente resolvida. E se lembrar, o ano passado, quando o Presidente da República ofereceu a possibilidade de se fazer um acordo com eleições antecipadas, houve uma divisão muito grande que, de alguma forma, já era a recusa da aceitação da liderança de António José Seguro por parte de uma parte do partido, e eu penso que António José Seguro perdeu, nessa altura, perdeu a oportunidade de afirmar a sua liderança e terá perdido a sua liderança ao não se ter conseguido afirmar dessa vez. Concorda, Dr. Medina? Sim, praticamente suponho que é isso. Ou seja, ele poderia ter chegado lá se houvesse eleições antecipadas? Bom, não havia condições, porque esta corrente que não lhe era afeta exerceu uma pressão muito grande no sentido de ele não chegar a um acordo com o PSD. Sim. Nomeadamente o Dr. Mário Soares. Sim. Todos eles fizeram uma grande pressão sobre o Seguro para não ceder nesse sentido. Mas eu suponho que teria sido uma boa oportunidade nessa altura. Provavelmente... E admito que ele quisesse, mas não terá vencido a pressão que sofreu. Se forçasse a clarificação, sim, ou perdia, ou afirmava definitivamente a sua liderança. E talvez se tivesse desanuviado tudo muito. Sim. Já agora para encerrar este assunto... Mas enfim, se morreu essa hipótese. Já agora para encerrar este assunto, qual é a vossa opinião? António Costa à frente do PS é uma ameaça seríssima à coligação, pensando nas legislativas do próximo ano? Eu penso... Não, quer dizer, eu isso não sei. Hoje em dia a luta política está muito focalizada em pessoas, não é? Mais do que em programas. Sim, é um misto das duas coisas. É óbvio, quer dizer, é pessoas e é uma parte programática. Eu não sei avaliar, digamos, como é que a liderança de António Costa se pode traduzir do ponto de vista de diferencial de votos. Não tem elementos objetivos, claro, que me permitam fazer essa análise. Mas ainda sobre as europeias, isso no fundo sobre a perda dos partidos do mainstream, que aconteceu em quase todo lado, eu acho que é importante refletir sobre alguma... Apesar de, enfim, daquilo que eu disse, acho que há algumas coisas que são importantes refletir. Eu julgo que uma das coisas, enfim, que esta crise vem exacerbar muito é um desfazamento muito grande que existe, foi alimentado entre as expectativas e as possibilidades. Isto é, desde o pós-guerra, portanto, nomeadamente a Europa viveu um período áureo, quer em termos de crescimento, quer em termos distributivos, e isso criou, no fundo, um conjunto de expectativas junto à população que foi sendo alimentada pelos políticos de que era quase interminável. Isso, de início, essa distribuição foi podendo ser assegurada com os recursos contemporâneos, portanto, com base no crescimento, mas a partir de determinada altura o crescimento começou a fraquejar e a distribuição foi assegurada por dívida, no fundo, sacando sobre o futuro. Mesmo esta segunda parte está a exaurir-se, portanto, está a chegar a um fim. Portanto, há uma contradição muito grande entre as expectativas que as pessoas legitimamente têm, que lhe foram instigadas pelos processos políticos, e o quadro de possibilidades daquilo que é possível oferecer. Acresce a isso que, praticamente, hoje em dia não há grandes diferenças partidárias dentro do mainstream. As diferenças são relativamente marginais. Partidárias ou ideológicas? Tem razão, quer dizer, ideológicas dentro enfim, as diferenças partidárias não refletem uma diferença de ideias tão profunda quanto, no fundo, a linha de demarcação, claro, dos partidos. E, portanto, a escolha do eleitorado acaba por ser um pouco conjuntural. É a alternância propriamente dita, isto é, as pessoas vão substituindo governos porque se cansam deles e, portanto, vão experimentar uma nova possibilidade. Depois, por outro lado, os próprios partidos habituaram-se a mentir para chegar ao poder. Isto é, como não conseguem oferecer nada de verdadeiramente diferente, a única forma que têm de poder almejar e chegar ao poder é vender uma promessa que depois não é concretizável.
E depois arranjam um discurso para justificar porque mas é que as pessoas já começam a perceber que o discurso da falsa promessa esgotou. Esse jogo começa a cansar. E eu julgo que de alguma forma, este descontentamento reflete de alguma forma isso. Depois, por outro lado, também os partidos do mainstream, nos dois lados, enfim, em todo lado, vão sendo capturados por interesses económicos. E, portanto, começam a representar mais interesses económicos do que propriamente interesses sociais ou ideológicos. Aliás, não sei se já repararam num facto que eu acho curioso, é que Portugal deve ser o país onde mais empresários de sucesso nasceram da política. Quando normalmente, nas democracias maduras, são os empresários de sucesso que acabam na política. E, portanto, isso vai cansando as pessoas. Sim. Chegou a essa conclusão, foi? Não, é um desafio que eu faço, da observação que eu vejo. A olhar por aí. Exatamente. Não sei se são assim tantos, mas pelo menos os que são sonantes. Exatamente. Então será isso. Eu vejo este problema com muita apreensão, porque a Europa do pós-guerra criou um modelo de sociedade baseado nas circunstâncias económicas de grande dinamismo, que se tornou realmente um exemplo para o mundo. O que se passa no Brasil não é diferente disto que se passa cá, porque aqueles tumultos que há por causa do futebol, eles pensam que se não se gastar nos estádios, se distribuírem a saúde e a educação, que todos ficam educados e com boa saúde. Quer dizer, não têm a noção Mas existe esse problema, que é objetivo. Não, mas isto é televisão e é esta ilusão que o modelo social da Europa espalhou. E isto não tem solução, porque se não se põe a economia a funcionar, não vale a pena perder tempo. Não é dizer a gente não paga, ou vai negociar, ou reestruturar, ou nós vamos viver à custa dos alemães, ou os alemães é que devem mandar para cá dinheiro para pagar aos desempregados e tal. Isto não é solução. E estes partidos dos extremos, os projetos que têm são só esses. Não é por acaso que se ouve falar com imensa frequência daquele manifesto dos 70. 74. É um pouco como no Brasil, eu já fiz algumas contas. Se conseguisse alguma coisa sem um grande dano no imediato, eram 1.000 ou 1.500 milhões que diminuíam. Está bem, Dr. Medina, mas o Brasil tem um grave problema de redistribuição da riqueza, não é? Não é isso, não fiz perceber. O que eu disse é que a Europa criou um modelo de vida que era típico de uma economia muito rica e muito dinâmica. E isso permitiu. E as pessoas pensaram que aquilo eram habilidades dos sociais-democratas, democráticos. Não era. Era habilidade de uma economia que, naquelas circunstâncias, um dia podemos falar disso, permitiu aquilo. Ora, não se repetir numa economia parecida, este modelo não pega em parte nenhuma. E é essa a grande preocupação. É que tudo isto é mais ou menos conversa para a esquerda e para a direita. Agora, o que é preciso dizer é que para sustentar aquele modelo temos de ter outra economia. E se não formos capazes de fazer aquela economia, não vale a pena perder muito tempo. No Oriente há grandes investimentos na educação das pessoas. Aliás, os melhores alunos da matemática são sul-coreanos e de Taiwan e de Hong Kong. Não são aqueles que a doutora Filomena Mónica aqui contou. Não foram aqueles casos que a Filomena Mónica aqui contou. Trabalham. Não é nada parecido com isto. Eles lá estão para trabalhar. Estudam 10 e 12 horas por dia, não é? Eles não estão lá para variar, como aqui, não é? Também estamos a falar de regimes que não são propriamente... Não, está bem. São regimes uns são ditaduras e outros são democracias musculadas. Para ser coisa diferente têm que estudar muito e trabalhar muito. Foi isso que eles perceberam. E isso é uma grande lição. Mas não há também Estado Social, não é? Por enquanto, mas eles lá chegarão. Eu costumo dizer que vamos conhecer. Eu não vou conhecer, não viverei na altura, e não sei se vocês viverão. Vai haver um Marx chinês. A industrialização da China vai provocar problemas muito parecidos com os da Europa, que vão conduzir depois a doutrinas parecidas com as do Marx. Porque o problema, na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre o problema da indústria e do Estado Social. Porque o Estado Social é filho da indústria. Isso surgiu por causa da indústria e gerou riqueza para colmatar os déficits da indústria. E isso é muito interessante, mas não se fala disso. Mas aquilo que as pessoas aqui prometem é discutir a federalização, a mutualização, querem acabar com os ricos, querem perseguir os imigrantes, querem viver à custa dos alemães. Quer dizer, nada disto são programas de vida. Aqui o mais perigoso e o mais preocupante não é português, é o caso da Frente Popular Francesa. Sim. Esse é um problema